Eu esqueço. Esse programa aqui é muito bom. Uma coisa boa do isolamento foi só isso. Por esse recurso. Muito bom mesmo. Bastante. A Ana está chegando também. Entenderam? A minha mensagem, o senhor recebeu? Aí no bate-papo? Mensagem? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Mandei No chat? no chat. Onde está esse chat? Ah, sim. Tranquilo. Ah, ok. Ana, tá ouvindo? Tá ouvindo, Ana? Acho que ela ainda não tá, porque ela tá sem o fone. E aí, Ana? Ela tá com o celular. O celular é mais difícil de mexer. Ok, ela tiver ok, a gente vai começar. Tá ouvindo, Ana? Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. Então tá aí, mais uma aula, né? Sejam bem-vindos em nossa primeira aula através do Zoom, né? De hebraico. Tem lá um vídeo que eu fiz lá, mas aqui a gente vai tentar melhorar a aula. Depois essa aula vai ser editada e publicada no site, né? Mas aí vai aparecer desse jeito que aí, os irmãos estão vendo aí, né? Com os irmãos do lado aqui, então não tem como tirar. Mas a intenção é deixar para que outros também possam ver, os que não podem participar, principalmente os de Moçambique, né? Que é lá agora de madrugada. Vamos orar, hein? Então, acho que não vai entrar nenhum aluno agora, mas se entrar... Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, nos edifique e que saiamos edificados pela Tua Palavra e desejosos de aprender mais de Ti. Perdoa os nossos erros, pecados e ajuda-nos a Te glorificar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mesmo material que eu dou lá no seminário conservador é o mesmo que eu vou dar para vocês. Então, a intenção é de... Lógico que lá eu forço mais na questão de atividades e tal. Eles têm que produzir mais, têm que praticar mais, mas aqui a gente vai usar o mesmo material, inclusive o mesmo slide. Vocês estão vendo, né, o slide aí? Tá tranquilo, né? Tá vendo. Então, eu vou colocar aqui assim vocês para... Aqui eu coloco apenas uma apresentação do conteúdo para vocês aqui. Vou pôr o microfone mais próximo de mim. Materiais que vocês podem adquirir, né, se puderem, é uma boa, para que possam estudar. Esse aqui é o hebraico bíblico. Eu vou usar bastante ele. Eu estou fazendo uma apostila de hebraico, como vocês estão vendo, já tem o primeiro capítulo, já tem o segundo. Por quê? Primeiro que eu sou viciado em fazer apostila. Segundo que eu aprendo mais. E terceiro, tem os irmãos lá em Moçambique, na África, que eles não têm acesso a livros como nós aqui para comprar, para adquirir. Então, é uma maneira também de ajudá-los para que eles possam ter o material. Então, o que eu faço? Eu pego esses dois, basicamente, né, tem outras pesquisas também, mas basicamente eu uso esses dois livros aqui de gramática hebraica, são os melhores hoje disponíveis. Os seminários reformados usam normalmente os dois, ou às vezes esse aqui que é mais recente, mas como eu fui formado com esse aqui, eu gosto mais dele, não sei se é por isso, deve ser, mas eu uso bastante esse aqui, mas esse também é excelente e muito bom. Então, tanto um como o outro, ou os dois, são usados em seminários reformados, JMC, Conservador, Campinas, e onde é seminário reformado que tenha realmente uma boa formação em hebraico, esses dois livros são usados aí. Então, é a base da nossa apostila. Então, vocês não estão perdendo em nada em relação a outros seminários nesse sentido. Aqui é apenas para conhecer, né? Vocês quiserem depois
adquirir o Antigo Testamento interlinear, em hebraico e português, tem um texto hebraico e tem a tradução ao lado, e aí a análise gramatical do texto hebraico. Então, isso é bem legal, assim, ajuda bastante coisa, tem todo o Antigo Testamento, são volumes, né? Então, aí é o volume 3, né? Espera que eu estou vendo ali. Mas tem vários, eu acho que são 3 só, eu tenho até 1, 2, 3 ali. E essa Bíblia aqui é a Bíblia hebraica, e ela o hebraico, a Bíblia hebraica, se você pode também, pela internet e tal, mas se você quiser a Bíblia hebraica, essa é a melhorzinha que tem, essa capa marrom, porque a impressão do hebraico tem que ser boa, porque são pontinhos e os sinais maçoréticos. Você pode errar a leitura de um texto por causa de um pontinho mal impresso. Então, essa Bíblia hebraica aí, ela é muito boa. O barulho da minha cachorra, vamos ter que conviver com isso aqui, porque agora passa cachorro na rua, gente caminhando com cachorro, e aí a cachorrada toda começa a latir. Então, ela está amarrada, mas não tem jeito. Então, isso aqui é mais para vocês conhecerem, né? Então, esses livros aí, e quiserem adquirir, recomendo que possam fazer dentro do possível. Certo? Continuar, então. Deixa eu só colocar para cá. O nosso hebraico é uma introdução, né, à gramática hebraica. Apesar do barulho da minha cachorra, estão ouvindo bem aí? O áudio tá bom, né? Então, vou falar bem perto do microfone. Só a sua tela que está escuro. Não está aparecendo o slide? Não, o slide tá. Ah. O senhor não. A sua tela está escura. Ah, é? Uhum. Eu estou aparecendo para os demais ou só para ela mesmo? Para mim tá tudo certo. Está aparecendo, Márcio, para você? Márcio, estou aparecendo aí para você ou não? Que para mim aqui eu apareço. Não, para mim não. Não? Ô, Márcio, estou aparecendo aí para você? A Jussiela só faz sinal para mim se tá. Apareceu o módulo. Oi? Tá aparecendo a minha imagem? De vídeo? Tá, né? Alguma coisa aí, Ana. Porque que também para mim tá aparecendo. E quando não aparece, aqui para mim fica cortado a câmera, né? Não sei. Tá. Mas mais importante é a voz, né? Então, a voz tá boa, né? Assim, para ouvir aí, né? Tá, beleza. Então, vamos lá. E a minha voz e a tela aqui do PowerPoint. Então, tá aparecendo bem para vocês aí, né? Tranquilo. Sim. Então, vamos lá. Nosso módulo é essa introdução e... Deixa eu só apertar aqui. Qual é o propósito do nosso módulo de hebraico, né? Umas coisas precisam ser esclarecidas aqui. Primeiro, não é fornecer ao aluno um conhecimento básico da língua que o permita prosseguir no estudo do texto bíblico. Ô, Márcio, só corta o seu microfone, por causa do barulho aí, pode atrapalhar aqui na... Da Ana já estava cortada, agora é isso. Aí só falta do Márcio agora. Só cortar o microfone. Você clicar nele e ele vai cortar. Que aí o som... O problema está cortando a voz. Está cortando a voz? Está cortando a voz. Está cortando? Tá. Peraí, então. Deixa eu ver se tem uma... Tá cortando agora? Não, agora parece que está normal. Vocês estão ouvindo? Melhorou. Estão ouvindo, não? Sim. Estão ouvindo? Bem? Ah, eu não tô, eu que não estou ouvindo agora, peraí. Ana, fala comigo, por favor. Oi. O senhor está me ouvindo? Deixa eu ver aqui, algum problema aqui. Ana, fala comigo, por favor, só para ver. Você está me ouvindo? Agora sim. Você está me ouvindo bem? Sim.
Ah, não está cortando mais? Não. Ah, então tá bom. Ei, Márcio, tá tranquilo aí? Márcio, tá ouvindo, Márcio? Bem? Só dá um sinal de ok. Tá cortando. Oi? Tá ouvindo, Márcio? Bem ou não? Cortando. Tá cortando? Aí, Aproveita só uns 5%. Bem fraco. Tá bem ruim, bem. Tá cortando. mas para os demais, as demais não estão ouvindo bem. Aí a Juscelina só faz sinal, tá ouvindo bem. O raciocínio. Então é o problema aí, Márcio. Então, no caso, se as duas estão ouvindo bem, tem algum problema aí. Tá? Tenta solucionar aí e corta o seu microfone aí. Tá bom? Vamos continuar então. O propósito desse curso é fornecer ao aluno o conhecimento da língua que permita vocês a estudar o texto bíblico e interpretá-lo. A intenção não é conversação, até porque eu não sei conversar em hebraico, não é pronúncia, embora a gente vai tentar pronunciar corretamente, mas nunca como um judeu. Mas a intenção é você usar para exegese. Então, os seminários reformados ensinam o aluno para exegese, não é para ficar falando, nada disso. No seminário meu, o meu seminário mesmo, tinha uma cozinheira, que não está lá mais, que ela sabia hebraico de conversar com o rabi, mas ela não sabia fazer exegese. Então, não adianta nada. Entendeu? O propósito dessa nosso módulo aqui é visando a exegese, é usar o texto bíblico. Então, é essa expectativa que vocês devem ter do curso. Agora, se quiserem aprenderem a falar hebraico, vocês vão precisar fazer isso com o judeu mesmo, e é o hebraico moderno, não o hebraico língua morta já, que é o hebraico que nós vamos utilizar. Vamos lá. Outra coisa, já falei que é essa questão da conversação, então o propósito é a exegese. Nós temos como propósito ensinar o aluno a usar gramática e vocabulário para fazer futuramente exegese. Então, esse é o propósito do curso, para ficar bem claro de início, para que vocês não tenham nenhuma expectativa falsa, né, do curso. O curso é para esse propósito, é exegese, tá bom? Vamos lá. O que será apresentado, aí eu estou falando aqui videoaula, né, porque tem aquela videoaula lá, mas aqui é um pouco da história da língua, os maçoretas, a composição do Antigo Testamento para o judeu e o alfabeto hebraico. Aqui eu vou dar uma paradinha nesse slide aqui e vou usar a apostila que eu fiz, né, para vocês. Está aparecendo o PDF aí agora? Tá, né? Beleza? Então, vamos passar aqui o PDF. E aqui a gente vai ver algumas coisas aqui com relação a isso. Aqui tem uma declaração do Barinck, que o hebraico é o idioma que Deus empregou para comunicar sua mensagem ao seu povo. Para o estudante de escritura, o conhecimento do hebraico é um recurso valioso para a compreensão correta do Antigo Testamento. Então, o hebraico é um instrumento valioso para a compreensão do Antigo Testamento. A primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer o alfabeto hebraico. Não há como a gente começar a estudar sem conhecer, de fato, essa questão aí do alfabeto. Primeira coisa, você tem que entender que dentro disso aí, o hebraico ele é escrito de trás para frente. Então, veja, daqui para lá. Aqui na apostila eu coloco isso. Aqui é o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então aqui você tem daqui para cá. Aqui é tipo um ponto final da nossa língua. A gente vai ver mais para frente, são esses dois pontos aqui. E então, quando você vê esses dois pontos, aqui terminou o versículo. Então é o ponto final do hebraico. Mas aqui eu estou apresentando a língua para vocês. A gente vai ver parte a parte, tá? Só não se assustem com a língua. Então, ela é bem diferente, é totalmente diferente, né, da nossa língua, não tem nada a ver. Se você pegar até um alemão, tem alguma coisa a ver com a nossa língua, mas essa aí não tem nada, é igual japonês, chinês, nada a ver com a nossa língua oriental. Aqui, ó, aí embaixo, eu coloco Bereshit, né, que eu estou transliterando. Na verdade, esse B aqui seria aqui, ó, Bereshit.
Então, aqui, ó, B, aqui, Re, aqui. Então, é só inverter, tá? A ordem aqui. Aqui não tem como, é muito complicado. Eu peguei essa imagem pronta. Então, é Bereshit, Bará, Elohim. Você inverte aqui para cá. Então, Bará. Então, Bará, o Bar é aqui, o Ará é aqui. Depois vocês vão entender melhor isso aqui. É mais para entender. Aqui eu estou apresentando para vocês a língua. A gente vai ficar mais fácil. Aqui, o hebraico, ele não é uma língua originalmente escrita com vogais. O hebraico, ele é uma língua sem vogal. Em Israel, hoje, não se usa vogal, mas as vogais foram criadas para poder manter a pronúncia, pois a pronúncia ela era feita por tradição oral. Então, com o Império Romano dominando Israel, o grego tornou-se a língua comum do Império Romano, e aí muitos judeus estavam perdendo a pronúncia. E aí os maçoretas fizeram os sinais vocálicos, que são as vogais, para poder, então, manter a pronúncia. Aqui nós temos uma consoante hebraica, que é o Aleph, então aqui nos dois casos, e aqui nós temos uma vogal. Então ela seria assim naturalmente, sem vogal, e aqui é com vogal, só para vocês entenderem essa questão. Tá tranquilo até aqui? Beleza? Aqui é um pouco da história, né, da língua hebraica. Isso você não vai encontrar, viu, nos livros de gramática, pelo menos aqueles dois que eu citei, não tem não. Isso aqui é algo a mais para vocês. Eu acho interessante saber um pouco. O idioma hebraico é uma língua semítica, que vem lá de Sem, lá da linhagem de filho de Noé, do qual vai sair Abraão, Isaac, Jacó e os árabes e tal. É uma língua semítica, que então pertence à língua afro-asiática e árabe e persa. Então, as línguas árabes e ali no norte da África, e ali a Arábia, de modo geral, com Israel, a Palestina, elas são ligadas a essa origem aí. Então, é a origem da língua hebraica, né? Não quer dizer que ela é igual à língua árabe, embora algumas palavras, algumas expressões são semelhantes, mas o tronco é o mesmo, mas não é a mesma coisa. Igual se você pegar o espanhol, o português, pegar o francês e tal, o alemão, inglês tem uma semelhança em alguns aspectos, né? Tem o mesmo tronco aí. As primeiras bases da Bíblia da Torá foi escrito por Moisés, né, 3.300 anos e tal, e aí é o hebraico chamado hebraico clássico. Então é a língua morta, né, o hebraico que Moisés utilizou, o hebraico antiguíssimo, e que não é o mesmo hebraico hoje, moderno. Aliás, nem o hebraico da Bíblia é o hebraico, quando eu digo da Bíblia, da língua maçoreta, né? Com os sinais vocálicos, é a mesma usada hoje em Israel. Israel é um hebraico moderno. O hebraico da Bíblia é considerado uma língua morta. Então, é só para entenderem essa questão. Aí você tem o aramaico, né? O aramaico tem a ver, aqui eu vou explicar aqui, ó. O aramaico é mais antigo ainda do que o hebraico usado na escritura lá por Moisés. E o aramaico, o aramaico é usado até hoje, viu? O aramaico tem a ver com fases envolvendo muita influência síria. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui. O aramaico antigo, de 1600 a 600 a.C., o aramaico oficial, que é o aramaico bíblico, que era usado no Império Persa, então tem a ver com os persas, tem a ver com os sírios, continuou sendo usado por Alexandre o Grande. O aramaico médio, que era usado pelos discípulos e por Cristo. O aramaico tardio foi usado até o ano de 1200 depois de Cristo. O aramaico moderno, que é usado em alguns grupos no Oriente Médio e é usado no norte da África. Então ainda é usado o aramaico ainda, mas é um aramaico moderno. Agora, o aramaico, para ficar mais claro, isso aqui é mais informativo, por isso que eu não estou demorando tanto assim, aqui eu explico o seguinte, e aí vou ficar melhor explicado o aramaico. O aramaico e o hebraico vêm da língua semítica, certo? Eu falei lá de Sem. As línguas semíticas deram origem às línguas lá na Cananeia, lá, quando os judeus chegaram lá, tinha os cananeus lá,
E essas línguas cananeias é que deram origem ao hebraico e ao aramaico. Então, essa deu origem às línguas cananeias, que deram origem à língua hebraica e aramaica. Não sei se agora ficou um pouco melhor. Línguas semíticas são aquelas que vieram de Sem, que deram origem às línguas na Cananeia, em Canaã. E essas línguas da Cananeia, isso é coisa antiguíssima, né? Que é lá dos patriarcas e tal, que deu origem ao hebraico e o aramaico. Para ficar mais claro, o aramaico e o hebraico seria como o português e o espanhol. São semelhantes, mas não são iguais, né, em todos os sentidos. Então, você tem lá puerta, porta, cama, cama, casa, casa, Dio, Deus. Você tem as expressões que são iguais e expressões que são diferentes no português e no espanhol. A mesma coisa é aqui que eu coloco. No hebraico, você vê, são iguais, escritas iguais, assim, ó, as letras, as consoantes. Só que elas não são... Tem algumas que são as mesmas expressões, que é o melek, melek. Aqui é rei, rei. Então, são iguais, mas outras já não são iguais, assim, totalmente iguais. Então, é a mesma coisa do espanhol e o português. Você tem cama, porta é porta, mas é diferente. Mas dá para você entender que é a mesma coisa. Não sei se eu corri um pouquinho aqui, mas deu para entender? O aramaico é um hebraico como é o espanhol para o português. Mais simples é esse que a gente pode dizer. Certo, Ana? Márcio, tranquilo? Márcio está pensando lá, Márcio. Pode falar o que você está pensando. José, está tranquilo? Então, vamos continuar, então. O aramaico, ele ocupa 2% apenas do Antigo Testamento. Mas você fala assim, 2% é muito pouco. Mas olha só, 2% corresponderia, em termos de quantidade, tá? Em termos de quantidade, aos livros Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque juntos. Não quer dizer que esses livros foram escritos em aramaico. Estou dizendo assim, seria como você pegasse esse livro em termos de quantidade, 2% do Antigo Testamento, daria essa quantidade de livros aí, 5 livros de profetas menores, né? Então não é tão pouca coisa assim. Mas esse aramaico está espalhado no Antigo Testamento. Isso aqui, irmãos, nós vamos estudar aramaico não, tá? É só informativo, é só para vocês entenderem um pouco da história e tal, compreenderem isso aí. O Senhor Jesus e os discípulos, eles falavam em aramaico, e mais aramaico do que em hebraico. Então, veja, por causa dessa questão da influência da língua da época. Então, os judeus já tinham saído dos cativeiros, que lá aprenderam bastante as línguas persas. Então, olha só como é interessante. Se você pegar o Império Babilônico, escravizou os judeus. Lá eles tinham que aprender a língua dos caldeus. Lembra que Daniel teve que aprender a língua dos caldeus? Depois ficaram lá 70 anos, aí passou para o Império Medo e Persa, que é mais o Império Persa. O aramaico está ligado aos persas. Então, quando os judeus voltam para Jerusalém, eles estão voltando do Império Persa, com a influência do aramaico. Então, por esta razão, é que você vai ver que no período do Senhor Jesus, porque aí já depois dos persas vem os gregos, Alexandre o Grande, que vai tentar tornar o mundo um mundo grego, e a cultura vai influencia até hoje. Depois que Alexandre morre, continua ainda o Império Grego, né, dividido em 4 partes, e aí vem o Império Romano, que adota o grego como língua oficial. Então, você vai ter, no período de Cristo, dos apóstolos, a língua grega no império todo, e entre os judeus você vai ter a língua aramaica sendo falada entre os judeus. Então, por essa razão, é que Cristo falou mais o aramaico do que o hebraico no seu tempo. E os discípulos também. Tá claro isso aí? Então, vamos lá. Aqui eu explico mais e tal. Até um texto lá no Antigo Testamento, né, quando o Senaqueribe ele cerca Jerusalém, e aí você tem lá o porta-voz dele falando, insultando
o povo, Rapsaque, e aí diz assim, em 2 Reis 18, 26. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, e a Rapsaque. Rapsaque era da Síria. Rogamos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, que seria o hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Veja que interessante. Aqui você tem a presença das duas línguas, né? Eles estão pedindo a Rapsaque para falar em aramaico, para que o povo não entendesse bem, para que não ficassem amedrontados, e não falasse em hebraico, para que o povo pudesse entender e ficar desesperado. Então, aqui você tem a presença das duas línguas aqui. Certo? Mais história aqui para vocês conhecerem. Os maçoretas, esse material aqui eu dei umas atualizadas nele, então eu acho que o que eu passei para vocês está no site, não é esse com essas alterações. Depois eu vou colocar novamente lá e vou até colocar no grupo depois para que vocês possam baixar esse capítulo 1 aqui atualizado. Como eu tenho dado aula no seminário, aí acabou que eu não fiz essa mudança aí. Os maçoretas. Os maçoretas, eles eram escribas judeus que se dedicaram muito para preservar a pronúncia do hebraico, como eu já expliquei, por causa que estavam perdendo ali as pronúncias. E eles, então, fizeram isso aí no século VI. Né? Os judeus já estavam perdendo a pronúncia, o hebraico bíblico e os sinais vocais. Então, isso é depois de Cristo. Criados para ajudar a manter a tradição. Então, os maçoretas, desculpem, eles escreveram as regras gramaticais do hebraico, que não existia até aquele momento escrito, era uma coisa mais praticada por tradição. E eles, então, fizeram toda essa organização. Essa Bíblia que eu falei para vocês, que é aquela marronzinha, né? Essa aqui, ela é maçorética. Então, ela tem os sinais vocálicos, e assim como eles fizeram. É fiel nesse sentido aí. E aí eles foram muito criteriosos, né? Eles contavam as consoantes. Era um negócio, um trabalho de gente muito dedicada. Então, uma coisa de primeira qualidade. Aqui você tem as tábuas da lei, né? E aqui um lado só, né? Porque as tábuas da lei foram escritas dos dois lados. E aqui você tem, aliás, os dois lados representados aqui. O hebraico sem vogais, desse jeito aqui, né? Sem nenhuma vogal. Aqui eu fiz aqui, ó. Aqui você tem, só para, eu sei que algum aluno ia ficar curioso, né? Aqui você tem só o início de cada mandamento. Aqui. E aqui eu faço uma tabelinha traduzindo aquela parte lá. Então, aqui o mandamento em hebraico, como está lá, o mandamento traduzido literalmente, e aqui em português. Daquela imagem lá em cima. Tá? Aqui, como está lá em cima, aqui traduzido literalmente o que está lá em cima. E aí, quer ver, tem um negócio bem legal. Por exemplo, aqui, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Literalmente seria não colocarás no vazio. Só uns detalhes legalzinhos. Isso aqui, por exemplo, honra teu pai e a tua mãe. Seria honrar aqui é pesar ou estabelecer um valor em hebraico, literalmente. Estabeleça um valor de honra ao seu pai e à sua mãe. É bem legal, né? Esses negocinhos assim. Mas aqui é só um aperitivo, tá? Só para apresentar para vocês aí. Mas tá vendo? Tudo o hebraico sem vogais, sem ponto nenhum aqui, só consoante. Imagina uma língua só com consoante. Para nós isso é uma coisa absurda. Porque não dá som. O som ele existe mais por tradição. A composição do Antigo Testamento para o judeu, que também é uma... Vocês sabem que no Antigo Testamento os livros são os mesmos, mas as distribuições na Bíblia hebraica do judeu, ela é diferente. Então, aqui, por exemplo, a Torá, que é a lei de Moisés, aí é igual, é o Pentateuco nosso, né? A gente chama de Pentateuco, é chamado de lei ou lei de Moisés, que é de Gênesis a Deuteronômio.
Aí você tem outra divisão, que é Nevim, que é a palavra hebraica para profeta. Aí, no caso, Nevim está no plural, né? É Nevi, Nevim. E aí eles consideram, por exemplo, Josué, Juízes, Samuel e Reis, que são livros, para nossa classificação, chamados livros históricos. Mas eles colocam como profetas aqui. Então está tudo na mesma categoria de Malaquias, de Isaías. Aqui nós teríamos uma outra categoria, que seria o quê? Profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas eles não, eles colocam tudo numa só aqui. Profetas menores e profetas maiores. Ketuvim, que são os escritos, que nós teríamos aí os poéticos e os de sabedoria, que seria Salmos, poético, né? Jó, Provérbios e Eclesiastes seriam os de sabedoria para nós. E aí o Cântico dos Cânticos e Salmos seria de poético, mas eles colocam até o livro de Ruth dentro dos escritos aqui. Então está tudo dentro. Daniel, aqui está até certo também. Assim, não é que também está errado, né, o que eles fizeram. Né? Não tem negócio de certo e errado, é uma questão de classificação. Mas o Daniel mesmo não é um livro profético, embora tenha profecias. Daniel não tinha ofício profético. Quem tinha ofício profético era Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, Daniel não era profeta. Ele teve profecias que ele deu e tal, mas ele não tinha ofício profético. Então, isso é uma coisa que tem que ser esclarecida. O livro dele é mais histórico do que profético. Então, aí vocês veem que o Ketuvim são feitos assim. Agora, que interessante que eu quero trazer para vocês é que o Senhor Jesus usou essa divisão aqui. Ó. O Senhor Jesus. Aqui em Lucas 24, 44, quando ele estava ressuscitado e apareceu aos discípulos a caminho de Emaús, ele diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, Torá. Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês esse quadro aqui. Né? Nos profetas, Nevim, e nos salmos, Ketuvim. Eu coloquei entre parênteses, entendeu? Aqui a classificação, dentro dessa classificação judaica. O Senhor Jesus, ele expôs todo o Antigo Testamento, porque até aquele momento só tinha de escritura o Antigo Testamento, ele expôs desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, no caso é Crônicas para os judeus, e aí ele expôs tudo acerca dele que se encontrava nas Escrituras, usando as divisões que os judeus usavam, que é Torá, Nevim e Ketuvim. Certo? Aqui eu coloco, aqui, ó, explicando para vocês, texto hebraico, texto bíblico, lei de Moisés. No nome hebraico é Torá. Divisão atual, Pentateuco. Profetas, texto bíblico, que fala lá, né? O texto fala que ele falou profetas, é Nevim, no hebraico. E para nós é os profetas maiores aqui, no caso. E Salmos é o Ketuvim e livros poéticos para nós. Mas depois, lá em Lucas 24, 25 a 27, ele vai aparecer para os demais discípulos, no mesmo capítulo, Jesus. E ele vai fazer o quê? Olha só. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Lá a lei de Moisés, ou Moisés, lembra que eu coloquei lá em cima? Ele fala agora Moisés, ele não fala mais lei de Moisés. É o Pentateuco, mesma coisa. Discorrendo pelos profetas, expunha Nevim, expunha-lhes ao seu respeito e contava todas as escrituras. Então aqui ele já fala de uma outra maneira, com outra divisão. Ele fala agora Moisés, que é a Torá, Pentateuco nosso, profetas Nevim, que são as demais partes do Antigo Testamento. Então, também o judeu poderia se referir ao Antigo apenas dizendo Torá, ou Moisés e Nevim. Ele poderia tanto fazer essa divisão aqui ou essa divisão aqui. O que isso quer dizer? Que o Senhor Jesus usou as duas formas para falar que toda a Escritura testemunha acerca dele. Tá claro? Tá claro aí, Márcio? Tá cortando, mas dá para acompanhar mais ou menos. Dá, né? Depois o vídeo tá cortando para os demais, não, né? Tá tranquilo aí. Então, é alguma coisa no áudio seu aí, Márcio, infelizmente. Vamos lá. Mas depois você vai poder assistir a aula
e vai poder tirar as dúvidas. Então, aqui eu faço isso. Agora, vamos ao alfabeto hebraico e o uso dele nos acrósticos. O que é o acróstico? É quando você pega o alfabeto e você vai fazendo declarações começando com aquela letra do alfabeto, né? O hebraico tem muito isso no Antigo Testamento. Então, o alfabeto hebraico ele é composto por 22 consoantes. Chega-se a esse número porque essas duas consoantes aqui, sim e shin, elas só mudam, é o mesmo som praticamente, só muda o pontinho aqui. Então, chega-se a esse número de 22. Outro aspecto importante é que diferencia muito da nossa língua é que demais aí não tem vogais, né, que eu já expliquei. Então, é por tradição, isso eu já falei bastante para vocês. Eu vou agora pôr o slide para vocês, que vai facilitar mais nessa parte aqui. Apareceu o slide para vocês? Certo? Então, já vimos aqui, eu vou só passar aqui as... Apareceu. Isso. Vou só passar essas partes aqui que já falamos. Tá. Então, agora eu vou apresentar para vocês o alfabeto. Vou colocar... tem que ser aqui de cantinho vocês aqui. Isso. Esse é o Aleph. O Aleph, ele não tem som. Então, ele absorve a som da vogal. Depois a gente vai ver isso aí. Isso aqui é o Bet. O Bet tem som de B nosso. E quando ele está com aquele pontinho aqui no meio, que é um chamado Dagesh, então ele fica com som de Bet. Se ele tivesse sem esse pontinho aí, seria Vet. Aí seria V. Então, Bet, por exemplo, aquele lá, no princípio lá, que a gente viu lá, Bereshit, ele está com Dagesh. Depois a gente vai ver isso aí. Então, é o Aleph e o Bet. Depois tem um Gimel. Também o Gimel tem um pontinho lá, chama Dagesh. Esse aí não muda sem, não. Ele dá força na pronúncia. É o G nosso, tá? Dalet, que corresponde ao nosso D também. E depois vou mostrar ele a diferença para uma outra que parece com ele. Esse é o Re, né? Que seria o H, só que não o H utilizado na nossa língua, porque o H na nossa língua ele absorve também, de certo modo. É o H do inglês, que house, eu não sei muito bem em inglês, né? Mas ele tem uma pronúncia de R, né? Então, o H aqui no hebraico ele tem essa som, essa pronúncia, ele tem som, não é igual o H nosso. Então, ele vai quase que um R. É o Vav, que é o V. O Zain, observem que a diferença é pouca. Aqui é uma cabeça a diferença, tá vendo? Aqui aí vocês vão ver depois, eu vou mostrar, nessa aula talvez não dê tempo, mas no caso do Bet, né, que de fato muda se tiver com Dagesh, os outros aqui fazem parte de uma família chamada Begad Kefat, que é isso que são consoantes que aparecem um Dagesh. Então, vamos deixar cada dia o seu próprio mal. Então, aqui, primeiro, identificar as consoantes, esse é o mais importante agora. Então, aqui você pode ver que o Zain, naturalmente é o Z, ele tem uma cabeça e esse aqui não tem, então ele só faz um pouquinho aqui para frente. Você tem o Het parece com Re, parece, ó. Só que qual a diferença? Detalhe, ó. Esse não vai ter aqui, esse vai, encaixa. É detalhe, tá vendo? Hebraico é detalhe. Re para Het. É a mesma coisa, é o H lá que eu falei lá, um som meio parecido, um é mais fechado e o outro é mais aberto. É muito parecido com o R. Esse é o Tet. O T nosso. O Iod é o I
nosso. Mas vai ter uma tabelinha, eu acho, que eu coloco aí, que vai colocando os sons próximos. O Kaf, que é o K. Lamed, que é L. O Men, que é o M, corresponderia próximo do nosso M. O Nun, que é o N. O Samik, corresponderia ao S. O Ain. O Ain, deixa eu ver o que ele coloca aqui como exemplo. O Ain eu acho que o Ain não tem som. Exato. Deixa eu só confirmar aqui. O Ain não tem som. É a letra não audível. Ela é assim como o Aleph. O Ain não tem som também. Ele absorve o som da vogal. Esse e esse aqui, ó. Ain. E tem o P, que é o nosso P. E tem o Tsadê, que é um TS. Tsadê. E agora deixa eu pôr vocês para cá. Esse é o Kof. Resh. O Resh parece muito com esse aqui, ó, o Dalet. Tá vendo? Só qual a diferença? A cabecinha dele aqui. Passa, o Dalet. E o Resh não passa. O Resh você faz ele assim. O Resh também parece com o Vav. Só que o Vav é curtinho. E o Resh é comprido aqui na cabeça. E só aprende escrevendo, viu? Não tem jeito. Esse é o Sim e o Shin, que é o S, né? E o Tav. Esse Tav aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se... Vamos fazer o seguinte. Só no caso aqui, só a Ana e o Márcio, né, que está com o microfone. Vamos ver aqui. Vamos ver se vocês conseguem falar sem ver o nome. Ó, vou deixar vocês olharem agora um pouquinho. Vai, dá uma olhada aí. Então, ó. Vamos fazer tudo de novo? Sem eu explicar? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet. Ó, Het, Tet, Het, Tet. É decorar isso aqui, né? Het, Tet, Het, Tet. Yod, Kaf. Aí, ó, KLM, né? Na nossa língua. Kaf, K, Lamet, KL, Lamet, Men. Aqui dá para ser igual ao nosso alfabeto. KLM. Ó, Kaf, Lamet, Men. Eu tô falando, é um macete que eu uso para mim, né? Cada um tem o seu próprio. Num, a MN. Então, aqui, essa parte aqui, dá para você decorar lembrando do nosso alfabeto. K, L, M, N. Kaf, Lamet, Men e Nun. Samik, aí já. Samik, Ain, P, Sadê, P, Sadê, P, Sadê. Igual Het, Tet, Het, Tet. Se lembrou de um, lembra do outro. P, Sadê, P, Sadê. Kof, Resh, Resh. Sim, Shin. Se lembrou, não lembra do outro. Sim, Shin. Parece chinês, né? Sim, Shin. E Tav. Aprendeu, Márcio? Olha lá. Ó, Vem qual tudo é na esse? mente de 30 anos atrás. Qual é esse? Aleph. Aleph, Yes. Aleph. Não, esse aí agora não. Esse aí, ó. Esse aqui, ó. Bet. Bet. Ó, cabrabão, hein? Yes. Eu sei que é Lamed. difícil primeiro. Não. Gimel. Yes.
Dalet. Lembra da cabecinha? Ó, passando Dalet. 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 Sim. E esse aqui, lembra do, H, do R lá, do H que eu falei? Do H em inglês? Esse é o Resh, né? É o Resh. Re. 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 E esse aqui é o Vav, de vitória, Vav, V, Vav, Vav. E esse? Vav. Zain, Vav, Zain. Zain, Zain. Zain. Ele parece com Vav, tá vendo? Só que ele passa a cabeça um pouquinho, cabeça curtinha. Sim. Esse parece com esse. Re. Esse aqui é o Het. Het. Re. Depois do Het, lembra que eu falei que tem um macetezinho? Het. Tem um som parecido. Het. E o Tet. Het. E o Tet. Esse é o Tet. Tet. Het, Tet. Tet. E esse? Yod. Yod. E esse? Esse aqui é o Kaf. Corresponde Yod. ao nosso K. Lembra aquele macete que eu falei que é igual no nosso alfabeto? Aí agora? Tá. KLMN. Kaf. É com L isso aqui. Lamed. Oh, isso aí, muito bem. Lamed. Lamed. Depois, com M. KLM. Men. Men. Isso aí. E Men. Num. Olha, ó. Num. Pera aí. Kaf. Lamed. Men. Num. Lembra do macetezinho que eu falei para vocês. Num. E esse? Esse é o Samik. Samik. É o mais difícil um Samik. pouquinho. É. Esse é aquele que não tem som, lembra que eu falei? Que é igual a esse? Esse é o Aleph, né? Esse é o Ain. 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 E esse é o P. Ain. P. P. E é o Tsa. Desculpa. Esse é o Tsadê. P, Tsadê. P, Tsadê. Lembra que eu falei o macetezinho? Sad. P, Tsadê. Sadê. Tsadê. É com TS. Tsadê. Tsadê. P, P com circunflexo no E. Não P, é Tsadê, é Tsadê. Tsadê. E esse aqui é o Kof. Kof. Resh. Resh parece muito com Dalet. Só que Resh. ele não passa a cabeça. Ele faz assim. A cabeça passa aqui. Esse é o Resh. Esse é o... Esse você lembra dele, lembra do outro. Sim e Shin. Sim. Sim, Shin. Sim. E esse é o Tav. É o último. Tav. Teve. Tav. Ok? Tá. Último. Aqui, eu vou pôr vocês agora daqui. Aqui é um exemplo de... Peraí. Acróstico. Usando a... Aqui é o Salmo 119, se não estiver enganado. E aqui pode ver que começa com Aleph, 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 Aleph. E aí termina, tá vendo? Começa com Aleph, ponto final. Aleph é o ponto final do hebraico, né? Que eu falei. Aleph, tal. Assim é dividido o Salmo 119. Tem a Bíblia corrigida, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém também. Ela no Salmo 119, ela coloca lá Aleph. Vocês têm a Bíblia corrigida aí? Coloca assim as divisões, as seções
Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Está lá na Bíblia Corrigida, eu acho que tem essa divisão aí. Aqui eu coloquei a última parte do Salmo. Qual é a última consoante do alfabeto hebraico? O Tav. Tá vendo? Ó? Tav, 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 Tav. Então eu fiz só essas duas partes para vocês verem que, no caso do Salmo 119, ele usa o acróstico para fazer as declarações. E aqui eu uso a última consoante do hebraico. A forma poética de escrever os salmos, às vezes quando usava-se um acróstico, era uma maneira de codificar. É como se fosse uma forma de não deixar ser plagiado. Então eles faziam isso muito, assim, é um trabalho, posso dizer, de alguém realmente artista mesmo. Sabe? O negócio era muito bem feito. E Davi era fera. Aqui eu não vou falar disso aqui, não. Por enquanto, aqui está o que eu vou querer que vocês façam para a próxima aula. Deixa eu só... Peraí. Eu vou precisar que vocês... Deixa eu só arrumar aqui. Cadê aqui? Vocês peguem o material da apostila do capítulo 1 e tentem escrever essas consoantes. Vocês têm que treinar a escrever, não adianta, não tem outro caminho. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa interessante para vocês. Aqui, ó, tá, tudo aquilo que está no slide está aqui para vocês, ó, tá vendo? Do acróstico aqui para vocês. Aí, ó, tá vendo? Tave aí, tal. Eu coloco aqui, aquele ponto final chama Sof Pasuk, aquele ponto final lá, isso aqui, ó, Sof Pasuk. Aqui eu mostro o exemplo só do hebraico moderno lá em Israel, tu pode ver que não tem vogal, tá vendo? Só consoante. Aqui é uma foto moderna, né? Pra vocês verem. Aqui o caso do Vav, o Vav é uma consoante, mas ele pode servir também de vogal também. Depois, isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês como o Iod também pode servir de vogal também. Aqui, só para vocês entenderem, lembra que eu falei que tem aquelas consoantes com um pontinho da Gesh lá? E então a gente fala Begad Kefat, é uma maneira de você decorar, né? São seis consoantes hebraicas que podem ter um ponto que é chamado de Dagesh Lene. Isso aqui é importante, porque lá na frente a gente vai aprender sobre Dagesh Lene. Quando esse ponto aparece, normalmente ele inicia uma palavra nova ou quando começa uma sílaba nova dentro da palavra. Então, o Dagesh Lene, ou ele marca o início de palavra, ou ele marca início de sílaba. Então, as únicas consoantes que podem ter o Dagesh Lene são essas consoantes aqui. O Bet, Gimel, Dalet, Kaf, o P e o Tav. Agora, aqui, ó, por que é o Begad Kefat? É para decorar, ó. Bet, né, B, então B, Gimel, Galit, Begá, só para ficar mais fácil para decorar. Dalat, então Begad, você sabe que começa com essas consoantes aqui. Então, B, Bet, Gimel, Dalet, o Kaf, então Begad Kefat. O P, quando ele está com o Dagesh, fica com som de F. Então, ele sem o Dagesh, fica com som de P. Então, fica Dagesh, Begad, Kefat, no caso do Dagesh aqui. E o Tav. Então, isso aqui é só para você decorar. Quando você escreve, se você pegar isso e fazer... É porque aqui fica, né, assim, no primeiro momento. Mas se você exercitar, faça isso depois também. Eu quero decorar as 6 consoantes que vão da Dagesh Lene. Isso aqui é importante você decorar. Então, primeira coisa, você escreve Begad Kefat. O jeito que está aqui, Begad em português, Begad Kefat. Aí vai te ajudar a lembrar que o B é o Bet, o Gá é o Gimel, o D é o Dalet, entendeu?
Begad Kefat. Então, é uma forma de você escreve desse jeito aqui, ó. Begad Kefat. Colocando as consoantes que correspondem às consoantes hebraicas em maiúsculo e as vogais aqui só para lembrar o som. E aí vocês vê qual corresponde ao B? Ah, é o Bet. Qual corresponde ao G? Ah, é o Gimel. Aí sim por diante. Compreenderam? Begad Kefat. Irmãos, não tem hebraico e grego. Não tem jeito. É decoreba e é fazendo. É fazendo. É fazendo. Fazendo. E se a gente deixa de fazer, esquece. Entendeu? Tem que estar fazendo, fazendo. Então, isso aqui é importante para a gramática, ver essa parte aqui. Para a gramática. Depois as coisas vão fazendo mais sentido. Agora tem um outro complicador também aqui no alfabeto, no hebraico. Tem consoantes que elas são usadas para início de palavra e início de sílaba. E outras consoantes, ela tem uma mesma consoante, ela pode ser usada, em alguns casos a gente vai ver, pode ser usada para início de palavra, início de sílaba e para final de palavra. Então ela tem uma forma diferente para o final da palavra. Uma forma diferente para regular, a gente fala, que é o início ou no meio ali da palavra. Então vamos ver. Ai. Aí eu coloquei. Ó. É isso aí mesmo. São 5 letras, 5 consoantes. E aqui elas estão. Que é chamado de forma básica, que é a forma que ela se encontra no início de palavra ou no início de sílaba. E aqui é a forma que essa mesma consoante, aqui é a forma dela final. Então, o caso aqui do CAF, né, ele vai ter essa forma final aqui. Então, esse CAF vai aparecer, ele vai aparecer, quer ver? Vou tentar achar aqui para vocês, no texto bíblico. Peraí. Apareceu um negócio em hebraico aqui para vocês? Os textos em hebraicos aqui, não? Não? Peraí. Agora apareceu, né? Certo? Então, vamos lá. Apareceu. Apareceu, né? Então, deixa eu ver aqui um caso aqui. Ó, isso aqui mesmo, ó, tá vendo? O final dessa palavra aqui, ó. Não sei se está pequeno, mas isso aqui é um tsadê. Tsadê aqui, ele está nessa forma final aqui, ó, no final da palavra. Então, deixa eu ver um outro que ele se aparece aqui. Ó, o tsadê, tá vendo esse tsadê aqui, ó? Onde tá, dá para ver a setinha? Ó, tá vendo? Tá aparecendo para vocês? Dá para ver? Isso aqui é um tsadê início de palavra. É que não tem como dar zoom nesse negócio aqui. Não dá. Pelo celular, pastor, pelo Oi? celular tem como dar zoom. No Pelo celular? celular tem como dar zoom. Mas eu estou usando o PC. Eu consigo. Como é que faz? Eu vou tentar fazer o seguinte, peraí. Vou jogar aqui no Word e aumentar isso. Peraí que eu já resolvo isso. Vou pegar aqui na mesma... Deixa eu ver onde achar aqui agora. Aqui. Já vou mostrar para vocês. Peraí. Apareceu o Word para vocês aí, né? Apareceu, né? Então, olha aqui. O tsadê, ele está no início de uma palavra. Olha a forma que ele está. Olha o tsadê no final de uma palavra, como é que ele está. Entendeu? Aqui ele está no começo de uma palavra. Poderia estar no meio também, no início de sílaba, no meio da palavra. Mas aqui ele está no início da palavra. Semer. E aqui ele está no final de uma palavra aqui.
berrepete-se. Aqui, aqui ele está no final. Então, a forma é diferente. Vamos agora para isso aqui, o que só exemplificar para vocês um texto bíblico. Agora, voltando lá ao conteúdo lá, que vai estar explicado, eu vou voltar aqui ao PDF. Voltou, né, o PDF. Então, olha aqui, ó. Sade final. Aqui, ó, Kaf final. Num final. P final. Tzadé final. Men final. Então, sempre esses aqui vão aparecer, quando aparecerem, eles vão aparecer nesta forma no final. Esses aqui sempre vão aparecer ou no início de palavra, ou no início de sílaba. Então, as demais consoantes, não, normal, vão aparecer o re, o bet e tal, lá, vai aparecer normal, no início, no meio, no fim, não tem nada a ver. Não problema. Agora, esses aqui, eles têm essas formas diferentes. Então, no grego também tem sigma lá, tem consoante que é inicial, medial, final. Então, são coisas diferentes para a nossa língua, mas é que é uma coisa própria da língua hebraica e das línguas semíticas. Então, você tem que entender que tem que ter tem que decorar isso aqui. Então, quando você vai decorar o alfabeto, você tem que decorar também as formas finais. Então, qual que é a atividade para vocês aí, para fazerem aí durante a semana? Primeira coisa, escrever as vogais. E aí eu vou perguntar para cada um, aquele quadrinho lá sem nome, que o Márcio tentou e acertou algumas, foi bem, e falar o nome, pá, beleza. Aí eu vou outro, vai, pá. Aí, isso também desenvolver a escrita, né? O hebraico é uma língua quadrática, então você vai ver que ela é bem quadrada. Escrevam bastante o alfabeto, decorem os nomes e usam e também decorem o Begad Kefat, que é as que vêm com Dagesh, naquelas 6 consoantes, e decorem as formas finais, iniciais, a forma básica e as formas finais dessas consoantes aqui. Só isso. Aqui só isso. Aqui eu vou só explicar, só para vocês saberem, são consoantes semelhantes para você ficar atento, né, que eu falei do Resh, do Dalet, né, do Vav, do Zain, né, do Ain, do Tsadé, o Bet com Kaf, do Men com o Zain. Então é só para o Samik, aliás, são semelhantes aqui. O Re, o Het, o Tav, você pode confundir às vezes. Então está na lição. As guturais, não, deixa as guturais a próxima, é muita coisa. Então só isso aqui já está para brincar um pouquinho. Na próxima aula. E aí? Beleza? Deixa eu só dar uma... E aí, Márcio? Tô achando que o Márcio vai falar em línguas, hein, Márcio?